Sextou, quinto B! E na sexta-feira é História e Geografia. E nossa aula de hoje de História e Geografia vai falar sobre a mulher. Em Geografia, a gente vai falar do direito das mulheres no Brasil. E em História, a mulher no período Neolítico. A Pro vai dividir o vídeo de História e Geografia em duas partes, tá? Vou colocar História em um vídeo e Geografia no outro, tá bom? Então, no livro de Geografia, a gente vai fazer a página 16 e 17, que fala do direito das mulheres no Brasil. Antes de entrar no livro, a Pro achou essa linha do tempo aqui do direito das mulheres no Brasil. Você já parou para pensar em quantas coisas podem mudar ao longo do tempo? Você acha que a mulher sempre teve os direitos que temos hoje? Não. E foram um longo caminho a percorrer e ainda lutamos por vários direitos em pleno século XXI, em 2021. Então, em 1827, as meninas são liberadas para frequentarem a escola. Olha só, as meninas não podiam frequentar a escola. Em 1832, uma escritora mulher ousou em publicar um livro chamado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, e neste livro ela falou sobre o homem achar que era melhor, mais inteligente que a mulher, né? Nesta obra que ela escreveu, ela quis desmitificar um mito que o homem é melhor que a mulher, né? Os dois são iguais e um não é melhor que o outro. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito ao acesso às faculdades. Então, se em 1827 as meninas podiam ir na escola, em 1879 as mulheres puderam fazer uma faculdade. Até então, a gente não podia fazer uma faculdade. Em 1910, foi fundado o primeiro partido político feminino. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. A gente também não podia votar. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. O que era este Estatuto da Mulher Casada? Era um estatuto que dava o direito da mulher casada poder trabalhar sem pedir autorização ao marido. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. Então, a mulher não podia ter um cartão de crédito, a mulher não tinha uma conta no banco e toda vez que ela queria usar o dinheiro dela, ela tinha que pedir autorização para o marido. Em 1977, foi criada a lei do divórcio, né, onde garantia que a mulher casada ela poderia se divorciar, mas ela ainda era mal vista, mesmo com a lei do divórcio. Em 1979, as mulheres garantiam o direito à prática de futebol. As mulheres não podiam jogar futebol, era um esporte exclusivo dos homens. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher, que atende casos de violência contra a mulher. Em 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Então, olha só, começamos lá em 1827, mas só em 1988 a mulher entrou na Constituição brasileira como direito igual, para ter direito igual aos homens. Em 2002, a falta da virgindade deixa de ser crime. Em 2006, é sancionado a Lei Maria da Penha, né, que é uma lei de proteção à mulher, da violência contra a mulher. Mas essa Lei Maria da Penha também garante direitos a homens, você sabia? A homens que sofrem violência doméstica. Em 2015 é aprovada a lei do feminicídio,
onde o assassinato de mulher é crime. E em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Nossa, Pro, mas por que tantas leis? Todos não são iguais? Pois é, todos são iguais, não é mesmo? Mas a gente precisa de lei para garantir essa igualdade, infelizmente. A Pro vai passar um vídeo para vocês muito bacana sobre os direitos da mulher e eu já volto para terminar a explicação. Você sabia que alguns direitos das mulheres foram criados há não muito tempo assim? Ao longo dos séculos, muitas mulheres vêm lutando pela igualdade de direitos. As mulheres que se envolvem nessas lutas sociais são conhecidas como feministas. Antigamente, as mulheres não eram tratadas como seres iguais aos homens. Elas eram consideradas mais fracas e menos inteligentes do que eles. E essa ideia era reforçada por mitos e religiões. Tinha até quem saísse dizendo por aí que as mulheres eram a fonte do mal. Bom, hoje todo mundo sabe que isso não tem fundamento. Mas você deve estar se perguntando quando foi que o cenário começou a mudar de verdade. Então, no final do século XVIII, começou a ser difundido o conceito de liberdade individual. Isso aconteceu na Europa e na América do Norte. A liberdade individual defende que os direitos das pessoas sejam respeitados pelo governo. Até aí, tudo muito bonito. Acontece que o conceito de liberdade individual não incluía as mulheres, eram direitos do homem. Mas isso não passou batido não. Já nessa época, algumas mulheres se opuseram a isso e começaram a falar abertamente sobre os direitos da mulher. Uma feminista muito famosa dessa época foi a Mary Wollstonecraft. E o que ela dizia é bem óbvio para os tempos de hoje. Mary defendia que as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades que os homens, em termos de educação, trabalho e atuação política. Como dá para ver, nem sempre o que é óbvio em uma época foi em outra. As mulheres sabiam que para mudar a sociedade só tinha um jeito, por meio do sufrágio, ou seja, pelo direito ao voto. Apenas assim elas poderiam fazer parte do governo e influenciar as políticas e leis. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos da mulher teve início com o movimento abolicionista. Dois nomes que se destacaram muito foram Lucretia Mott e Elizabeth Cady Stanton. Além de lutarem pelo fim da escravidão, essas mulheres lideraram a primeira convenção pelos direitos da mulher. Mas o feminismo não foi exclusividade dos Estados Unidos. Em outros países, muitas mulheres deram duro para que o direito ao voto fosse conquistado. Na Nova Zelândia, esse direito foi conquistado em 1893, na Austrália, em 1902, na Finlândia, em 1906, na Noruega, em 1913 e no Reino Unido, em 1918. Na Suíça, o processo foi mais lento e as mulheres só puderam votar a partir de 1971. Já o Oriente Médio negou o direito ao voto às mulheres até o início do século XXI. A última nação do Oriente Médio a autorizar o voto feminino foi a Arábia Saudita, em 2015. Atualmente, o único país onde as mulheres não podem votar é o Vaticano. Entre o final do século XX e o início do século XXI, muitas mulheres também foram eleitas para cargos governamentais importantes, como presidentas ou primeiras ministras. Isso aconteceu em vários países, dentre eles o Brasil. Inclusive, você deve estar se perguntando, e o feminismo no Brasil? No Brasil, a luta pelos direitos das mulheres começou no século XIX. A pioneira do feminismo no Brasil foi Nísia Floresta Brasileira Augusta, cujo nome verdadeiro era Dionísia Gonçalves Pinto. Nísia foi uma educadora e poeta nascida em 1812. Outro nome importante do feminismo no Brasil é Berta Lutz. Em 1912, ela fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Tá, mas e agora? Como é que tá a situação? Infelizmente, a luta das mulheres por seus direitos continua. Ainda hoje, as mulheres muitas vezes recebem salários menores do que os dos homens, mesmo quando estão ocupando a mesma função. A violência doméstica contra a mulher também continua a ser uma questão nos dias de hoje. Lamentável. Mas, falando de coisa boa, uma conquista muito importante no combate à violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica contra a mulher como crime. E não só isso, ela também indica maneiras de evitar as agressões e de enfrentar e punir os agressores. Muito bacana esse vídeo, né? Agora, na página 16 do livro de Geografia, tem um texto sobre os direitos das mulheres no Brasil. Você vai fazer a leitura deste texto e vai grifar as partes que a Pro grifou aqui para vocês, ó, que são partes importantes do texto. No seu caderno de Geografia, você vai
responder essas perguntas. Então, você coloca a data de hoje, página 16, os direitos das mulheres, copia as perguntas e responde, tá? 1. De que se trata o texto? Do que fala esse texto aqui? 2. As mulheres sempre tiveram os mesmos direitos que os homens? Explique. Então, você pode fazer a leitura deste texto, mas o vídeo que a Pro passou para vocês explicou, né? Que as mulheres não tiveram sempre os mesmos direitos que os homens. E até hoje, a mulher ainda sofre preconceito. 3. Atualmente, as mulheres sofrem discriminação? 4. Quais expressões do texto indicam a passagem do tempo? Como que você sabe que no texto está passando o tempo? Presta bem atenção nos anos, né? Página 17. 5. Complete as frases do esquema de acordo com o texto. Então, até 1879, as mulheres não podiam frequentar o tananã. Tá aqui no texto, tá? E a Pro ainda deu uma grifadinha aqui para vocês. Na década de 1930, as mulheres passam a ter o direito de tananã e de tananã. Está aqui no texto. Em 1988, a tananã do Brasil estabeleceu que homens e mulheres são tananã em direitos e obrigações. Em 2006, foi promulgada a lei que tem por finalidade coibir a violência doméstica contra a e, atualmente, as mulheres trabalham nas mais diversas funções, mas ainda sofrem tananã. Então, você vai completar cada lacuna de acordo com o texto aqui. Na número 6, escreva um texto sobre a história dos direitos dos idosos. Então, aqui, a Pro vai passar um vídeo para vocês sobre o Estatuto do Idoso. E a partir desse vídeo, dessa explicação do Estatuto do Idoso, que garante direitos às pessoas idosas, você vai escrever no seu caderno de geografia um texto, tá bom? Que fala sobre esse estatuto. O Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que 1 em cada 4 pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar no que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam, e é por isso que em 2003 foi lançado o Estatuto do Idoso para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro como bem entender. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos, públicos e privados, devem nos destinar 5% de suas vagas. Lojas,
prédios e qualquer lugar com atendimento ao público devem garantir nossa acessibilidade sem degraus ou obstáculos que limitem o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda. Cometer maus tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, ligue para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. E aí, o que vocês acharam desse vídeo do Estatuto do Idoso? Vocês já sabiam que existia este estatuto? Outra vez, né? Por que precisa de tantas leis para garantir o óbvio? Por quê, né, gente? É uma coisa tão simples de entender, né? Que a gente tem que respeitar as mulheres, os idosos, as diferenças, né? Mas ainda temos que ter lei para cada coisa, porque a maioria não respeita sem uma lei que vá punir, não é mesmo? Então vamos lá. Então, a 6, você vai fazer um resumo daquele Estatuto do Idoso do vídeo anterior no seu caderno de geografia. Como que você pode começar esse texto? Você pode começar assim: o Estatuto do Idoso foi aprovado em lá, 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 e garante que o idoso tem direito a blá, 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 e assim vai, tá bom? Você pode voltar o vídeo da Pro e ir pausando para você fazer a sua redação, ou escrever as coisas que você lembra. Pontuação, letra maiúscula no início de frase, letra legível para tentar entender, tá bom? No mínimo 15 linhas, tá? Depois, você vai tentar completar esse esqueminha aqui, ó. Os direitos dos idosos no Brasil. No início, não havia leis que garantissem direitos específicos para os idosos. Com o tempo, foi aprovado o Estatuto do Idoso em tananã. Qual ano que foi aprovado? Que garante que o idoso tem direito a blá, blá, blá. Aqui vai ser um resuminho, tá? E atualmente, os idosos vivem mais e melhor, têm mais direitos e garantias. Entretanto, é preciso acabar com o preconceito e com os maus tratos dos quais eles ainda são vítimas, tá? Então, esse daqui é um esqueminha que você vai preencher. Você pode até usar a ideia desse esqueminha no seu texto, tá bom? Mas um texto bacana, gente. No mínimo 15 linhas, tá bom? Sem preguiça e força na peruca. Essas são as nossas atividades de geografia. Agora a gente vai para história, que também fala sobre a mulher no tempo neolítico.